Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço à CBN pelo espaço, pelo convite e para a gente tratar de um assunto tão importante que é a dor crônica e o tratamento dela. Pois é. Quando a gente fala de uma dor crônica, começando por aí, Certo. doutor, a gente está falando do quê? É uma Bom, dor que o resto da vida a gente vai ter, não tem tratamento, não tem mais jeito, virou crônica, mas quando que ela se torna crônica? felizmente isso não é verdade, assim, é uma coisa que todo mundo acredita, que a dor crônica é uma dor que não tem mais tratamento, que não tem mais o que fazer. Pela definição, uma dor crônica, ela se torna crônica quando ela ultrapassa 3 meses de duração. Então, seja ela incapacitante ou até mesmo só uma dor que incomoda. Se ela ultrapassar 3 meses de duração, a gente considera ela como uma dor crônica. E a gente tem hoje terapias muito avançadas, essas que eu trago hoje no meu consultório, sou CEO do CTA, o Centro de Tratamento Avançado de Terapias da Dor. Então, a gente consegue trazer alívio, quebra desse ciclo da dor crônica, através de terapias bem avançadas, com tecnologia, e a gente traz o bem-estar e volta esse paciente à vida normal dele. Dores crônicas, elas podem ocorrer em quais partes do corpo? Costumo falar para meus pacientes que a gente atende desde a cabeça aos pés. Então, a dor ela não escolhe. A gente tem algumas, às vezes, algum gatilho, alguma coisa que está desencadeando, e aquilo traz uma dor naquele ponto específico. Mas a dor daquele ponto específico pode compensar em outro lugar. Então, não existe muito um local. Para entender dor, a gente tem que trabalhar o paciente como um todo, sempre ver ele como uma pessoa, não só um joelho, não só um quadril, não só um ombro. É um paciente que está ali e a gente tem que atender ele, trabalhar ele de todas as formas e todas as entradas. Que é um conjunto, Um né? É o que o conjunto, senhor disse, às exatamente. vezes está tratando uma dor ali, mas ela vem de outro lugar, né? A origem é Exatamente. A outra. causa dela seria outro ponto, outra coisa que está transformando ali. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de dores crônicas. A gente tem coluna, é um, Coluna hoje compreende aí 60% do meu consultório, meu dia a dia, minha prática clínica. o que eles chegam se queixando? É uma dor realmente que não para. Principalmente dor cervical e lombar, dor com irradiação, às vezes vai para o braço, para as pernas. Por quê? Hoje em dia nós temos muito vício de posição no trabalho, a gente não está atento muito com a parte ergonômica, às vezes uma posição que a gente usa, que a gente trabalha, uma forma como a gente senta na cadeira, isso vai criar uma sobrecarga para aquela articulação. E aí ali começa o foco do problema. Quando a gente atua antes desses 3 meses é muito mais fácil, vai tudo bem melhor, tudo tranquilo. Quando ela cronifica, Cláudia, fica bem mais complexo, então aí precisa de ajuda. Eu costumo falar que existe um ciclo da dor, né? É o ciclo que causa a dor. A dor vem e ela torna essa pessoa limitada, sedentária, ela não consegue fazer as atividades, aquilo cria uma instabilidade naquela articulação, piora a dor e ela entra naquele ciclo. E sozinha ela não consegue sair. Então, muitas dessas vezes, elas precisam de ajuda para sair desse ciclo e voltar às suas atividades. É. Aí não tem remédio que tire, né? Não é só o remédio, O né? remédio faz muito a nossa parte, então eu sempre converso com meus pacientes da seguinte forma: é um acordo meu e seu. Eu vou entrar com o remédio, vou entrar com as terapias, vou te dar a possibilidade de mudança, mas você tem que fazer a sua tarefa, que é mudar. Pois é. Aí depois aqui tem alguns exemplos que o senhor trouxe, doutor, de Certo? dores articulares também, lesões, ou Certo. seja, quem faz, atleta, tem muita dor. Atleta, muito atleta. Hoje em dia o esporte é vida. Eu sou um fã do esporte, adepto mesmo, treino bastante. Então, hoje a gente sabe que quem está no foco do treino e uma lesão vem, aquilo acaba com a moral, a pessoa fica acabada, ela não consegue mais treinar, ela perde aquela rotina e isso também ajuda muito essas pessoas, tanto o atleta profissional quanto o amador. Tem na lista também tendinite é muito comum, né? Comum demais, atendemos bastante tendinite e é um quadro até simples, dependendo do caso. Simples. Simples. Por quê, doutor? Eu costumo atender na minha prática, nós estabelecemos desde o diagnóstico até o tratamento final. Então eu tenho no meu consultório uma parede de ultrassom, nós fazemos exame durante a consulta, eu avalio a integridade daquele tendão. A tendinite nada mais é do que uma inflamação daquele tendão. Ele fica espesso, ele fica inflamado, ele fica com bastante inchado. A dor é oriunda da inflamação? Exato, a maioria das vezes sim, né? Existem 3 tipos de dores, né, que a gente costuma falar, mas a inflamação está envolvida em praticamente todas. Então, se a gente conseguir desinflamar
Já Na facilita. maioria dos casos, sim. Quando não é um caso crônico, degenerativo, então a maioria dos casos, sim. Por isso que eu digo que a tendinite, de todos os problemas que a gente pode ter, às vezes é o mais simples. É só uma inflamaçãozinha local, a gente atuando ali bem rapidinho, a gente resolve. É óbvio que com acompanhamento médico e com todos os cuidados precisos. A fibromialgia, ela já é uma doença um pouco mais complexa, Mais né? complexa, é uma fisiopatologia completamente diferente, mas também bastante limitante. As pacientes se queixam muito da fibromialgia porque prejudica muito a qualidade de vida delas. Nós tratamos também no consultório. Hoje eu tenho bastante resultado com pacientes fibromialgicas. Eu digo elas porque é mais comum nas mulheres, né? 90% ali que eu tenho de pacientes são mulheres. E tem muito a ver também a parte psicossocial. Então, o momento que ela está se sentindo, o que está acontecendo na vida dela, o estresse, se ela está tendo algum problema não só físico, mas também psicológico. Então tem muito a ver com isso também. E a fibromialgia também tem a ver com exercício físico, com alimentação, com hábitos de vida que a gente geralmente sonega um pouco, né? Pois é. Bom, a gente está conversando com o Dr. Vinícius Escândalo Rocha, que é intervencionista, está falando sobre o tratamento da dor. Já deu alguns exemplos, falou das mulheres, que é a maioria, Certo. no caso da Da fibromialgia. fibromialgia. Mas quando te procuram, doutor, mais mulheres também? Não. Mais homens? Hoje o consultório é 50 e 50, então assim, não tem uma preferência por sexo. Nós atendemos todas as idades também, desde que tenha alguma dor curável, tratável, crônica, que a pessoa não consegue tratar sozinha, né? Então, como eu te falei, nós abordamos desde o diagnóstico, com precisão, exatamente sempre com precisão. Eu faço ultrassom durante a consulta e a gente vai até o tratamento, o acompanhamento, os meses seguintes do tratamento daquela dor. Falando um pouco desse tratamento, o senhor Certo? explicou até antes aqui pra gente, que é uma tríade, né? Isso. Então, não é só o medicamento, Não. não é só a fisioterapia ou, enfim, alguma intervenção. É um conjunto para o Correto. tratamento. Certo. Hoje trabalhamos com uma tríade em praticamente todos os casos. O primeiro tratamento, o primeiro alicerce, o primeiro pilar são as terapias físicas, né? Aqui entram todos os fortalecimentos, as proteções, fisioterapia, os exercícios, o pilates, e nós temos aparelhos como a onda de choque, uma terapia muito nova no mercado, que ela, através de ondas físicas, ela estimula a regeneração daquele tecido. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar entra a parte analgésica. Então, a gente sabe que dor limita muito. Então, eu entro com a parte de analgesia, de bloqueio, sempre guiado por ultrassom. Então, a gente consegue fazer bloqueio de praticamente todos os nervos e todos os disparos e todos os gatilhos de dor que a gente tem no organismo. A terceira terapia é a terapia protetiva. E aí entra o trabalho da inflamação. Nós trabalhamos a inflamação mesmo. Antigamente entendia-se que a inflamação era uma coisa ruim. Hoje a gente sabe que a inflamação em doses certas, ela é benéfica. Então a gente consegue trabalhar essa inflamação, aumentando, diminuindo, a fim de buscar uma regeneração daquele tecido. Esses três pilares, esses três alicerces, eles podem ser somados ainda com as terapias regenerativas, que aí são técnicas mais avançadas de manipulação celular, que a gente consegue trabalhar também, sempre visando aquela inflamação que eu comentei, né? Tudo isso sempre guiado por ultrassom, com bastante segurança, bastante precisão, e em acompanhamento conjunto com o fisioterapeuta, com outros profissionais de saúde. É claro, já virou uma doença crônica, já era para ter sido aí evitada, né? Certo. Mas também um atendimento mais precoce ali ajuda, doutora? Com É certeza. mais rápido, né? O que eu sempre falo, não deixa cronificar. Leve seu corpo a sério. Qualquer disparo, qualquer gatilho, qualquer dor é um sinal que ali tem algum problema. Então, quanto antes procurar um profissional, algum especialista, se for da dor, melhor ainda. Nós tratamos da cabeça aos pés, como eu disse. Fica mais fácil. Mais fácil, mais direcionado, não perde tempo. Nós não temos tanto tempo hoje em dia. 10, 15 dias que demora para fazer um diagnóstico, que perde ali para fazer um acompanhamento, às vezes é preponderante ali no final, no resultado. Então a gente precisa desse acompanhamento especializado. Ó, fizeram uma pergunta aqui, a Isadora disse o seguinte: dores de cabeça podem ser consideradas dores crônicas? Depende da dor de cabeça, né? Se for uma causa de cefaleia tensional, se for uma enxaqueca, sempre temos que Enxaqueca. isso, temos que identificar a causa. Isso que eu baseio toda a minha abordagem médica hoje, né? Um diagnóstico preciso antes de tudo.
Eu nunca começo um tratamento sem um diagnóstico preciso, sem saber o que está acontecendo, sem entender aquele paciente, sem conhecer ele. A enxaqueca pode ter várias origens. Muitas, diversas, mais de 1000 descrições Por aí. isso essa A gente precisa observação. entender onde que ele está, o que está acontecendo, para a gente agir naquele ponto e, como eu falei, não perder tempo. E a Tempo é pessoa identificando, por exemplo, no caso da enxaqueca, é porque é muita gente que sofre com isso, né, certo. doutora? Às vezes Uhum, ela percebe já que vai ter enxaqueca naquele dia, porque correto. aconteceu alguma coisa, ou que ela, né, fez algum tipo de movimento, de exercício, ou mesmo não fez, ou ficou Sim, muito sim. tempo, né, parado no ar-condicionado. Tem uma série de pessoas que falam sobre isso, né? Então, é preciso identificar, Certo. né, de onde vem essa dor para É. poder tratar. Isso que a pessoa identifica antes, nós chamamos de aura. A medicina tem descrito isso. Então, muitas pessoas têm essa aura. Ela sente que vai passar mal, ela Ah, sente que vai ter um episódio de dor. E o mais importante é, eu tive episódio de dor, e agora? O que eu vou fazer? Você vai procurar uma assistência, você vai procurar uma ajuda, você precisa de uma ajuda. Não negligenciar, não deixar isso para depois. Cuidar do seu bem maior, seu bem mais precioso, que é o seu organismo. Então ele está te dando um sinal, você precisa escutar esse sinal. claro. Doutor, muito obrigada por ter vindo falar de um assunto tão importante, Eu que né, como agradeço. esse, que é a dor que muita gente sente e às vezes não percebeu ainda que já é uma dor crônica e precisa de um tratamento. Doutor Vinícius Escândalo Rocha, obrigada. Seja sempre convidado aqui a falar sobre esses assuntos e outros aqui na CBN Londrina. Obrigada.